que nós personificamos esse conceito, por exemplo, o conceito de liberdade, em forma de estátua em concreto armado, a Estátua da Liberdade. O lema liberdade ficou tão importante para nós, para a nossa existência, história, para as lutas sociais ao longo da história humana, que se tornou bandeira de luta, por exemplo, dos Inconfidentes Mineiros, a bandeira dos Inconfidentes, libertas quais será também, liberdade, embora que tardia. Então, percebam como esse conceito, liberdade, é tão benquisto, tão importante para nós, em pleno século XXI, herança do iluminismo, enquanto movimento intelectual, filosófico e burguês. E nós vimos alguns autores, né? Vimos o René Descartes, o John Locke, Isaac Newton, Francis Bacon, vimos o Voltaire, Rousseau, Montesquieu, né? Vimos os fisiocratas, Turgot, Quesnay, vimos Adam Smith, A Riqueza das Nações, vimos os déspotas esclarecidos, ou seja, nós analisamos como que essa revolução, que é o iluminismo, né? O iluminismo é uma revolução no plano das ideias, como que ela surgiu a partir de importantes teóricos e pensadores do século XVII e XVIII. E hoje nós vamos começar a analisar como que essas ideias revolucionárias de Rousseau, Montesquieu, Voltaire vão influenciar movimentos políticos, sociais ao longo do século XVIII e XIX. A chamada Primavera dos Povos, a chamada Revoluções Liberais da década de 20, 30, a própria Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa. Eu disponibilizei lá no grupo da turma de vocês esse conteúdo, esse material. Não deixe de fazer o download, tudo bem? Inclusive, para quem não baixou a aula de iluminismo, eu também disponibilizei para você ela preenchida, né? Porque a gente vai preenchendo alguns dados, algumas informações ao longo da nossa aula. Então, não deixe de fazer o downloading, né, do material que está lá no blog da turma de vocês. Deixa eu abrir aqui, chega de churumelas. Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso slide de Revolução Americana. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o seguinte. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide aí, pessoal? Está aparecendo para vocês? Sim. Bem? Ok, então. Então, a Revolução Americana também pode ser entendida como independência dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, tanto o conceito de revolução como também independência podem vir na sua prova do Enem. Importante, às vezes no livro didático você encontra o conceito de revolução. Às vezes você encontra o conceito de independência. Não se preocupe, nós vamos trabalhar os dois conceitos. E nós vamos desmistificar alguns pontos de ambos os conceitos. Tá? Tanto o conceito de revolução quanto o conceito de independência. Porque quando a gente fala em revolução, sempre nos dá a ideia de uma mudança, sabe? De algo que vai se transformar de tal modo que vai mudar para algo que era anterior. Então, toda revolução implica em mudança, em transformação. E nós veremos, não foi muito bem assim o caso da independência dos Estados Unidos. Então, minha mera opinião, professor Douglas de História, eu acho que a tese de independência é mais condizente do que a tese de revolução. Mas, como a história norte-americana, né, e a história brasileira sempre é enviesada, né, não tem como fugir disso, né, às vezes até demasiadamente, né, infelizmente esse conceito aí vem nos livros didáticos até hoje, de Revolução Americana. Mas então a gente vai trabalhar esse conceito. E também essa aula vai nos ajudar a entender por que os Estados Unidos é o país que é hoje. Por que os Estados Unidos é uma grande potência econômica mundial? A parte da explicação para isso está na sua história de independência, na sua luta de independência. Bem? E muito provavelmente você já viu essa imagem aqui, né? A famosa Estátua da Liberdade. Né? Você conhece muito bem esse monumento, provavelmente, né, já deve ter visto em filmes, cartões postais, etc, etc. Ela foi construída em 1886, é um pequeno ilhéu na entrada do porto de Nova York. Ela tem mais de 92 metros de altura. Ela foi uma escultura produzida por Frederick Auguste Barthold e toda a estrutura de metal dela foi projetada por Gustave Eiffel, o mesmo projetista da Torre Eiffel, lá na França. Inclusive, a Estátua da Liberdade foi um presente que os franceses deram aos norte-americanos em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Em 1886, os Estados Unidos comemorou 100 anos de sua independência. E os franceses reuniram fundos para presentear os norte-americanos com a Estátua da Liberdade. Olha que presente, galera. E é um cartão postal mundial, conhecido mundialmente. E quem é essa simbologia? Essa aí é a deusa Libertas, da Roma Antiga.
Lá na Roma Antiga existia uma personagem chamada Deusa Libertas, a deusa da liberdade, que impunha a tocha da luz e a tábua das leis em suas mãos. Essa personagem aparece em diversos momentos em várias simbologias, quer seja no quadro, na famosa pintura de Ferdinand Victor Eugène Delacroix, A Liberdade Guia o Povo, a gente vai falar sobre essa pintura quando falarmos de Revolução Francesa, quer seja no seu dinheiro, sabe? Mete a mão na sua carteira aí, pega essa nota de 50 que você tem aí, que você vai ver uma personagem, ela aparece aí, ó. Essa personagem aqui, não sei se está aparecendo aí para vocês, tá? Essa personagem aqui é a mesma personagem da Estátua da Liberdade, é a deusa Libertas, é a mesma liberdade. E percebam como esse valor, repito, é tão benquisto para nós, como que a gente valoriza esse conceito de liberdade, conceito este que foi construído em torno das ideias do iluminismo, dos pensadores iluministas. O próprio John Locke dizia que a liberdade é um direito natural, inato. Eu e vocês já nascemos com esse direito, o direito à liberdade. E aos pés da Estátua da Liberdade existe um poema que eu particularmente gosto muito, o poema da poetisa norte-americana Emma Lazarus. Olha que poema maravilhoso. Venha minhas multidões exaustas, pobres e confusas, ansiosas pela liberdade. Venham a mim desabrigados, os que estão sob tempestade, eu os guio com a minha tocha. Que lindo, professor, só que não, né? A verdade, é bem verdade, que esse poema é lindo, está lá nos pés da Estátua da Liberdade. Mas a então propaganda que se faz sobre os Estados Unidos como a terra da liberdade, a pátria democrática, não é bem assim, a gente vai ver nessa nossa aula de hoje, né? Levando em consideração os muros construídos pelos norte-americanos, né? Levando em consideração aí o ódio ao estrangeiro, a perseguição política a estrangeiros, etc. A política norte-americana construída em torno de guerras ao longo dos últimos 100 anos, praticamente, guerras essas que ajudaram não só a construir os Estados Unidos, como também fomentar o imperialismo norte-americano. A gente vai falar disso futuramente, quando a gente vai ter mais uma aula dos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos do século XIX. E aí eu vou falar sobre justamente as práticas imperialistas norte-americanas, tá bem? Mas, por enquanto, o que você tem que entender é o seguinte, a gente vai tratar da independência dos Estados Unidos. Esse símbolo aí, a Estátua da Liberdade, ela foi um presente dado pelos franceses em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. E aos pés desse símbolo existe um poema ali, lindo, maravilhoso, mas que não condiz com a verdade. Levando em consideração que os norte-americanos não gostam muito de mexicanos, latinos, entrando no seu território, né? Tudo bem até aí, galera? Dúvidas? Ok, podemos continuar? E aí a gente vai tratar agora, especificamente, de dois conceitos muito importantes, que é o conceito de revolução, a tese da revolução, e o conceito ou tese da independência, tá? Então, como conceito, né, essas duas teses aí são trabalhadas tanto no meio acadêmico, nas universidades, quanto também nos livros didáticos, e que são amplamente aceitos e também amplamente debatidos pela historiografia. Tanto um quanto o outro pode ser muito bem contestado. O que nos ensina a tese de revolução? Primeiro que você tem que saber o seguinte, revolução implica em mudança, transformação, tá? Toda revolução implica em uma mudança, uma transformação. E quem defende essa tese da revolução nos diz que houve um processo de ruptura. A tese da revolução defende um processo que houve, né? Houve um processo de ruptura. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Alô, pessoal? Sim, sim, professor. Ok. Beleza, então. Então, houve um processo de ruptura, um processo de ruptura que levou à independência e que teria dado origem a uma nova ordem política, econômica e social. Toda vez que você vê falar em revolução, significa que vai mudar alguma coisa. E o que os caras que defendem a tese da Revolução Americana dizem? Que uma nova, ou foi instituída uma nova ordem política, econômica e social, ok? A gente pode duvidar desse aspecto, tá? Diz que realmente uma nova ordem política e social foi fundada pela construção da independência dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso já já.
Então, basicamente, o que houve foi mudanças. Uma mudança drástica na história americana, antes colônia da Inglaterra e depois uma pátria independente. Okay? Então, a tese de revolução argumenta que é um processo de ruptura, com uma instituição de uma nova ordem política e econômico-social, com uma mudança. A tese de independência em si vai nos dizer o seguinte, ela vai argumentar aqui, não foi criada uma nova ordem política, econômica e social. Tão somente o que houve foi uma ruptura, uma emancipação política, uma independência. Então, aqueles que defendem a tese de independência dizem que houve uma emancipação / independência em relação à Inglaterra, okay? Que era a metrópole. Agora, qual é a grande X da questão? Qual é a verdade? É que mesmo após a independência, não houve unidade entre as 13 colônias. Colônias do norte e do centro, predominantemente. Pequenos latifúndios, voltado para o mercado interno, defensora da mão de obra livre, assalariada. Colônias do sul, defensora dos grandes latifúndios, voltado para o mercado externo e a mão de obra predominantemente escrava. E o norte, o grande X da questão vai ser a questão escravista. O norte e o centro abolicionista, defensor da mão de obra livre, assalariada, enquanto o sul era escravocrata. E curioso, né? Mesmo com a independência, o que houve não foi uma unidade entre norte e sul. Após a independência dos Estados Unidos, as rivalidades entre as colônias do norte e as colônias do sul vão ficar ainda mais evidentes, até a Guerra de Secessão. Nós vamos ver a Guerra de Secessão, também conhecida como a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865. A própria identidade nacional foi construída em torno da Guerra de Secessão. Para vocês terem uma ideia, antes da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Norte-Americana, né, os Estados Unidos se chamavam os Estados Unidos da América. Né? Após a Guerra de Secessão, após a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né, eles passaram a se auto-intitular a Nação dos Estados Unidos da América. Então, mesmo a Guerra de Secessão, uma guerra civil, será necessária para unir colônias do Norte e colônias do Sul. Já eu vou mostrar um mapinha como é que essas colônias estão divididas, eu vou voltar nesse aspecto. Mas, basicamente, a gente está tratando desses dois conceitos, a tese de revolução e a tese de independência. Outro aspecto que combate a ideia de revolução, porque revolução implica mudança. Se realmente houve uma mudança social, a escravidão deveria ser abolida, e o que não aconteceu. A escravidão nos Estados Unidos só seria abolida na 13ª emenda em 1863. Tá? Então, a gente vai voltar a falar disso também já. Então, ambas as teses, tanto a tese de revolução quanto a tese de independência pode ser combatida. Professor, qual que eu preciso saber para o meu Enem? Ambas. Ambas podem ser cobradas no seu Enem. Então, esteja ciente que uma a tese de que houve transformação, houve mudança, uma ruptura política, econômica, social, etc., enquanto outra diz que apenas houve um rompimento, uma emancipação, uma independência em relação à Inglaterra. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor. Pode falar. Desculpa. Você pode... Obrigada. Explicar um pouquinho mais sobre a tese da independência? Porque eu acabei perdendo um pouco. Claro, vamos lá. Quando a gente fala em independência, significa que os Estados Unidos estava preso, atrelado a alguém, uma boa parte de sua história. Só lembrando, os Estados Unidos, as 13 colônias dos Estados Unidos da América eram colônias inglesas, pertenciam à Inglaterra. Então, a tese de independência, ela diz que houve apenas uma emancipação. O que a palavra emancipação significa? Independência. Não somente uma independência, uma ruptura entre colônia e metrópole. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo também de colonização dos Estados Unidos. Em contrapartida, a tese de revolução diz o seguinte: não só houve uma independência, como também uma ruptura com uma nova instituição da ordem política, econômica e social. A gente contestou um aspecto disso, por exemplo, o social, porque mesmo após a independência, a escravidão nos Estados Unidos foi mantida até 1863. Ou seja, que ruptura foi essa que manteve a escravidão? Então, a gente pode argumentar que uma emancipação, uma independência seria o mais correto.
Mas mesmo a tese de independência pode ser combatida, porque as diferenças entre as colônias do Norte e do Sul ficaram tão acirradas que só foi resolvido na Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Mas a gente vai falar tudo isso que eu estou falando agora, a gente vai falar ao longo da nossa aula. Eu estou só trabalhando os dois conceitos mais importantes. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas, galera? Beleza? Podemos continuar? Ô, professor, Pode falar. quando fala em mudança social, Uhum. significa o quê? Teoricamente, se a gente fosse levar em consideração ao pé da letra que houve uma mudança social, significaria, por exemplo, que os Estados Unidos aboliu a escravidão, o que não aconteceu. Significaria, por exemplo, que os Estados Unidos pudesse incluir, ou a sociedade norte-americana pudesse ser construída sobre as bases sociais do liberalismo, o que não aconteceu. Tá? Então, a gente tece algumas ideias, mas não bate com o preceito de uma revolução social, uma mudança social. Tá? Mudança política, por exemplo, né? Nós sabemos que o próprio Estados Unidos, eles tinham seus próprios governantes, eles, diferentemente do Brasil, e quem escolhia os nossos governantes era a coroa de Portugal. Lá nos Estados Unidos, eles tinham autonomia para a escolha dos seus próprios delegados, dos seus próprios governantes. Então, nos Estados Unidos, o que aconteceu pós-independência? Existiu a autonomia política dos Estados Unidos, que já existia antes. Então, não houve também uma mudança política. Mas tudo isso aqui a gente vai trabalhar ao longo da nossa aula. Eu só selecionei os conceitos para vocês terem um panorama por alto. E agora a gente vai se aprofundar, entende? Tanto na ideia de revolução quanto na ideia de independência. Ok? Perguntas, galera? Dúvidas? Ok? Podemos continuar? Tô tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então, um outro ponto importante que a gente tem que destacar é o contexto histórico que ocorreu esse processo de luta por emancipação, por independência ou revolução. Então, o contexto histórico aqui é o contexto das ideias iluministas, que estão badaladas, estão bombando na época. Já no final do século XVII, início do século XVIII, as ideias iluministas estavam bombando no mundo, e essas ideias chegavam, né, na América, chegavam nos Estados Unidos, ok? Então, o contexto histórico é o contexto do iluminismo, das ideias iluministas, que tomavam forma em dois autores muito importantes. O John Locke, que é o pai do iluminismo, vocês sabem, nós estudamos, falamos sobre ele, o autor do primeiro e segundo tratado sobre o governo civil, o cara que fundamentou seu pensamento em torno dos direitos naturais, então as ideias iluministas como os direitos naturais do homem, esses direitos naturais inalienáveis, é um direito que eu e você já nascemos, direito à vida, liberdade, igualdade, fraternidade, e se era dever do Estado garantir a segurança desses direitos para cada um dos cidadãos. Então, é dever do Estado garantir a sua liberdade, a sua igualdade, a sua fraternidade. E se o Estado não cumprir, professor, o próprio John Locke diz, o povo tem o direito a se rebelar, o famoso direito à rebeldia justa. O povo tem o direito de se rebelar. E essa ideia de que o povo tem o direito a se rebelar será fundamental para entendermos por que os colonos dos Estados Unidos se revoltaram contra a sua metrópole, a Inglaterra. Ao mesmo tempo, que vai nos ajudar a entender também, quando a gente analisar alguns trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de Thomas Jefferson, como que a Declaração de Independência dos Estados Unidos é extremamente carregada dessas ideias iluministas e principalmente de John Locke e Voltaire. Só lembrando, Voltaire, filósofo francês, né, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, pelo pseudônimo, ele escreveu a obra Cartas Inglesas. E ele era o cara que defendia, por exemplo, a liberdade religiosa. Ele é um cara que defende a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Ele defende a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, como elementos que fazem parte da natureza humana, como elementos que ajudem a construir a identidade do homem enquanto livre, dotado de direitos naturais. Então, preceitos e ideias iluministas que estavam bombando nesse contexto histórico que eu estou falando especificamente
transição do século XVII para o século XVIII, as ideias de direitos naturais, o direito à rebeldia justa, o direito de se revoltar contra os opressores, a liberdade religiosa, o direito pela liberdade de expressão, o próprio Voltaire, uma frase atribuída a ele, né, que não é dele, a gente viu na nossa aula, né? Posso não concordar com uma palavra com o que dissestes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire foi um ávido defensor da liberdade de expressão. E a luta pela independência dos Estados Unidos fez parte desse combate, desse entrave, a liberdade de se expressar. A liberdade que os colonos tinham de se expressar frente à sua metrópole foi cerceada. E nesse cenário eu terei a luta por independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana. Então, é um momento, contexto histórico, que está bombando as ideias iluministas. Tudo bem até aí, galera? Ok? E um outro aspecto muito relevante também é o contexto dos antecedentes. Ou seja, o que aconteceu antes da independência dos Estados Unidos? O que estava acontecendo, por exemplo, lá na Inglaterra? Lá na Inglaterra, nós vimos a Guerra Civil Inglesa. 1640, 1649, quando Carlos foi decapitado, também chamado de Revolução Puritana, e depois em 1688, com a Revolução Gloriosa, onde Guilherme de Orange assinou a Bill of Rights, e aí, a partir daquele momento, a Inglaterra passou a ter um rei que reinava, mas não governava, né? E instituiu, consolidou o parlamentarismo inglês. Nesse momento de guerra civil, bem no momento entre 1640 a 1649, os laços entre as 13 colônias norte-americanas e a Inglaterra ficaram fragilizados. E foi justamente nesse momento que as 13 colônias se aproveitaram da situação para promover um certo desenvolvimento econômico, digamos assim, autônomo. Vou mostrar para vocês aqui como é que eram essas 13 colônias. Eu tenho um mapinha das 13 colônias norte-americanas aqui, ó. Colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Bem, colônias do norte e do centro, predominantemente, produzem de maneira predominante para o mercado interno, a produção voltada para o abastecimento das 13 colônias, ou seja, o mercado norte-americano, a produção em minifúndios e também destaque para a defesa da mão de obra assalariada. Enquanto as colônias do sul, né, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, essas colônias do sul eram colônias mais voltadas para a produção em grandes latifúndios, voltadas para o mercado externo e com defesa da mão de obra escrava. Então, veja que existem diferenças sociais, políticas entre as 13 colônias. Não se preocupe, que eu vou voltar a falar dessas diferenças na nossa aula dos Estados Unidos do século XIX, quando eu falar da Guerra de Secessão, etc., da Guerra Civil, etc. Mas, basicamente, o que eu tenho aqui? Durante a Guerra Civil, as 13 colônias dos Estados Unidos, elas tiveram uma certa autonomia política, chamada de self-government, que pode ser traduzida como o autogoverno, ou uma autonomia maior, autonomia política. Por exemplo, as 13 colônias, elas poderiam escolher os seus próprios governantes. Cada uma das 13 colônias, elas tinham autonomia para escolher os seus delegados, representantes de cada colônia. Diferente do Brasil, né? A gente sabe, né? Em 1534 foi criado o sistema de capitanias hereditárias por Dom João III, e os capitães donatários, eles eram escolhidos pela própria coroa, pelo próprio rei de Portugal. Em 1549 foi criado o sistema de governos gerais. E o próprio governador-geral era indicado pelo chamado Conselho Ultramarino, mas quem batia o martelo final era o próprio rei de Portugal. Então, diferentemente do Brasil, que não podia escolher os seus governantes, as 13 colônias norte-americanas, elas tinham a autonomia para escolher seus próprios governantes, seus próprios líderes, seus próprios delegados. A esta autonomia nós chamamos de self-government. É a primeira grande característica, diferença política entre a colonização do Brasil e a colonização norte-americana. Ou seja, predominou-se nos Estados Unidos uma maior autonomia política em comparação com o Brasil. E um outro quesito muito interessante é a chamada negligência salutar.
que é essa negligência salutar, professor? Ao mesmo tempo que as 13 colônias tinham autonomia para escolher seus próprios governantes, elas também podiam comercializar com quem elas quisessem. Isso nos mostra essa autonomia econômica. Então, a negligência salutar é a autonomia econômica. Diferentemente do Brasil, que estava preso ao pacto colonial e a colônia Brasil só podia comercializar com a metrópole Portugal. Então, diferentemente do Brasil, que predominou a colonização de exploração, lá nos Estados Unidos predominou entre o norte e o centro, principalmente, a colônia de povoamento, com mais autonomia política e mais autonomia econômica. Então, esses pontos nos ajudam a entender as principais diferenças entre a colonização do Brasil e a colonização dos Estados Unidos, ou seja, foi muito diferente, tá? E por isso, em parte, explica por que os Estados Unidos é uma grande potência econômica mundial. Porque ao longo da história do Brasil, nós fomos explorados, e ao longo da história dos Estados Unidos, eles foram explorados mais ao sul, mais ao norte e ao centro, eles tinham autonomia política e econômica, eles puderam promover um desenvolvimento autônomo, coisa que o Brasil não conseguiu no período colonial. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Professor, eu me perdi na Guerra Civil Inglesa. Show. Quando houve a Guerra Civil Inglesa, ou seja, lá na Inglaterra, ou seja, lá na metrópole, houve uma desestabilização dos laços da metrópole com a sua colônia. Então, nesse momento, o que aconteceu entre as 13 colônias? Os colonos passaram a escolher os seus próprios governantes. E ao passar a escolher os seus próprios governantes, porque a metrópole está em guerra, a Inglaterra está em guerra. Então, a Inglaterra falou, ó, vamos resolver esse pepino aqui, deixa as 13 colônias lá, elas que se virem. E nesse momento, as 13 colônias se aproveitaram para escolher os seus próprios governantes, chamados delegados. Cada uma dessas colônias tinha o seu próprio representante, que era escolhido pelo povo, curiosamente, de maneira amplamente democrática. Agora, é interessante notar que, claro, nem todos podiam votar, né? A questão do voto era ainda um problema, era um voto censitário, né? Baseado na renda. Mas a Guerra Civil ajudou, fez com que as 13 colônias tivessem autonomia política. Elas podiam escolher os seus próprios governantes. Tudo bem? Ô, professor, mas no parlamentarismo também não ocorre isso? Eles escolhem quem pode... Não sei se é igual, mas quem pode governar, o que vai fazer pelo Estado? Sim, o parlamentarismo, a exemplo do inglês, ele é bem democrático. Ele talvez seja o regime parlamentarista mais democrático que temos referência. E se tornou uma referência para vários países do mundo, né? Agora, só lembrando, né? A Inglaterra era parlamentarista. As 13 colônias, elas não havia uma coesão política entre elas, eles nunca adotaram um modelo parlamentarista. Bem? Ok, pessoal, perguntas? Ok. O professor, você pode falar da Sul de novo? Do sul, das colônias do sul? Aham. Vamos fazer o seguinte, eu vou inserir aqui uma tabelinha para a gente fazer a comparação. Eu vou inserir outra tabela. Vamos lá. Colônias do norte e centro. Aqui, colônias do sul. Tudo bem? Colônias do norte. Predominou minifúndios, com a mão de obra assalariada, mão de obra assalariada, e a produção voltada para o mercado interno. Produção voltada para o mercado interno. Por enquanto, só isso que vocês precisam saber. Dá para a gente destacar mais fatores e características distintas, mas esses aqui são os mais relevantes. Colônias do sul. Predominou os latifúndios, as grandes propriedades, né, os latifúndios, a mão de obra escrava, e a produção voltada para o mercado externo, voltado lá para a Inglaterra, né? Então, a produção voltada para o mercado externo. Basicamente, são essas pequenas diferenças, nuances, que são importantes entre as colônias do norte e as colônias do sul, e que vão estar, digamos assim, no plano de fundo de alguns conflitos sociais. Mais à frente, exemplo disso,
a própria Guerra Civil. Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? O centro e o sul faziam externo e escravos? O centro e o sul, não, o sul que predominou a escravidão. As colônias do norte e do centro predominou a mão de obra assalariada, livre e assalariada. Ah, tá. Entendi. Ok? Perguntas, galera? Dúvidas? E aí a gente vai entrar nas causas da guerra propriamente dito, nas causas da independência dos Estados Unidos. Quais foram os fatores determinantes para esse processo de independência, ok? E aí, dentre as causas que direta e indiretamente contribuíram e levaram à independência dos Estados Unidos, está o desenvolvimento econômico das 13 colônias. As 13 colônias se desenvolveram economicamente de maneira autônoma, pois elas tinham a chamada negligência salutar, autonomia econômica. A chegada das ideias iluministas, né, ideias iluministas estas, que direta e indiretamente pautaram e construíram o pensamento daqueles colonos. Então, as ideias iluministas também foram um fator decisivo. Lemas como liberdade, igualdade e fraternidade serão amplamente debatidos, fraternidade entre os colonos das 13 colônias, né? O desenvolvimento econômico, graças à negligência salutar, né? Graças à negligência salutar, essa autonomia econômica fez com que as 13 colônias se desenvolvessem economicamente, né? Negligência salutar, ok? E o fator mais importante foi a Guerra dos 7 Anos. Lá na Europa, houve uma guerra entre França e Inglaterra. Essa guerra durou 7 anos. É uma guerra que envolve a disputa pelo comércio marítimo nas colônias das Índias e na América do Norte, a pirataria ali no Canal da Mancha, uma guerra por N fatores, mas basicamente colocou frente a frente a França e a Inglaterra nos campos de batalha. Então, uma guerra entre a França versus Inglaterra. A guerra terminou com a vitória inglesa. Os ingleses venceram a vitória da Inglaterra. Porém, todavia, no entanto, os cofres públicos ingleses ficaram vazios. Então, houve um buraco nos cofres públicos, os cofres ingleses vazios, para manter a guerra. Mesmo necessariamente com a vitória inglesa, os cofres da Inglaterra ficaram vazios para sustentar a Guerra dos 7 Anos. E aí, nesse momento, a alternativa que a Inglaterra encontrou para abastecer os seus cofres públicos foi jogar impostos sobre as 13 colônias. E só lembrando, as 13 colônias vinham com autonomia política, autonomia econômica, e quando menos espera, começam impostos, as chamadas leis coercitivas. Então, quando a guerra terminou, a Inglaterra vitoriosa terminou com os cofres públicos vazios, e para tentar resolver a falta de recursos dos cofres públicos, o governo inglês decidiu por uma maior intervenção nas 13 colônias. Então, graças aos cofres públicos vazios, a decisão do governo inglês foi necessariamente por uma maior intervenção nas 13 colônias, como, por exemplo, o lançamento das chamadas leis coercitivas. Então, as leis coercitivas. O que são essas leis coercitivas, professor? São tributos, são impostos, com tributos, que vão cair sobre as mercadorias que são consumidas e produzidas nas colônias. Então, o que desencadeou a guerra de independência propriamente dito? Essas leis coercitivas. E essas leis coercitivas foram criadas como uma ferramenta que a Inglaterra usou para reabastecer os cofres públicos depois da Guerra dos 7 Anos. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor, você pode explicar de uma forma sobre a Guerra dos 7 Anos? Posso sim, vamos lá.
A Guerra dos Sete Anos foi um conflito basicamente entre Inglaterra e França. Quais foram as causas dessa guerra? Primeiro, a disputa entre franceses e ingleses por rotas comerciais pelas Índias e na América do Norte. Eles disputavam as principais rotas de comércio entre na América do Norte e nas Índias. E o segundo fator foi a disputa na região ali do Canal da Mancha, que é o canal que divide a Inglaterra da França, uma disputa intensa de piratas naquela região, piratas franceses e piratas ingleses. Então, esses fatores levaram a uma guerra entre os franceses e ingleses. A guerra durou de 1756 a 1763, 7 anos, e a guerra terminou com a vitória dos ingleses. Mesmo assim, mesmo vitoriosos, os cofres públicos da Inglaterra terminaram vazios. Para sustentar a guerra, o governo inglês gastou muito recurso, muito dinheiro. E como resolver o problema da falta de dinheiro, a falta de recurso na Inglaterra? A Inglaterra decidiu lançar impostos sobre as 13 colônias. Então, a gente veio acompanhando que as 13 colônias dos Estados Unidos, elas tinham autonomia política, autonomia econômica, elas estavam indo bem, se desenvolvendo economicamente, quando menos espera, impostos, tributos, as chamadas leis coercitivas. Tudo bem? Perfeito, muito obrigada. E dúvidas, galera? Perguntas? Ô, professor, Ah, a Inglaterra é a capital das 13 colônias porque ela que colonizou a América? a Inglaterra é a metrópole, não a capital, né? A gente podemos chamar de Tá. capital, mas seria errôneo, é a metrópole. Assim como Portugal colonizou o Brasil, foi a metrópole do Brasil, a metrópole dos Estados Unidos foi a Inglaterra, entende? Só que o modelo de colonização, nós vimos lá da América do Norte, foi um pouco distinto da América do Sul, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, predominou a colonização de exploração, na América do Norte predominou a colonização de povoamento, com mais autonomia política, mais autonomia econômica. As 13 colônias norte-americanas se desenvolveram, na América do Norte se desenvolveram, e quando menos espera, chegaram impostos, as chamadas leis coercitivas. E é justamente contra essas leis coercitivas que os colonos vão se revoltar e vão lutar pela sua independência. Tudo bem? Ok, galera? Ok. Beleza? Podemos continuar? Tranquilos? Vamos, então, para entender quais são essas leis coercitivas. Que tipo de impostos são esses? Só para vocês terem uma ideia de por que os colonos se revoltaram. Dentre as leis coercitivas, nós temos a lei do açúcar, também conhecida como Sugar Act. A lei do açúcar significou, basicamente, um pesado imposto sobre a produção e o consumo e a venda de açúcar, vinho, café e seda, mas principalmente sobre o melaço, o açúcar. O açúcar, na época, não é esse açúcar que nós temos hoje, não, tá, gente? Esse açúcar fininho, branquinho, transparente, cristal, isso é fruto de produto químico, tá? Esse açúcar que você consome, inclusive, é um veneno, tá? O açúcar que se consumia da época era ou o melaço ou necessariamente o açúcar mascavo, que era uma especiaria. E o Brasil, só lembrando, né? Durante muito tempo, foi um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, durante o período colonial. Então, o que foi a lei do açúcar? Foi um imposto sobre o açúcar, sobre o vinho, sobre o café e a seda, que são produtos caros. São produtos que nem todo mundo consome. Na época, principalmente, açúcar é coisa de gente rica, gente que tinha recurso. Era coisa da burguesia. E quem é que consumia esses produtos, professor? Açúcar, vinho, café e seda? Os burgueses norte-americanos, os burgueses das 13 colônias. Só que esses produtos foram taxados. Primeiro, se eu não me engano, foi no 30%, depois para 40%, chegaram a ser taxados em 75% do valor. Então, se o produto custava R$100, passou a custar R$175. Olha isso. Olha o absurdo que subiu o preço do açúcar, do vinho, café e seda. E foi justamente nesse momento que os colonos começaram, peraí, a gente não tem nada a ver com a guerra que vocês travaram lá, mas vocês estão jogando impostos para nós? E a Inglaterra tentou a seguinte justificativa, não, calma, esses impostos estão altos porque nós vamos usar esse dinheiro para defesa das 13 colônias, contra o ataque de piratas.
Mas isso era uma balela, porque imediatamente os colonos perceberam que o dinheiro arrecadado desses impostos não ficava nas 13 colônias. Estavam sendo mandados para a Inglaterra para abastecer os cofres públicos ingleses que ficaram vazios devido à Guerra dos 7 Anos. Então, imediatamente se percebeu, né, a maracutaia que os ingleses estavam produzindo. A lei do açúcar foi a primeira lei coercitiva, ou seja, um imposto sobre açúcar, vinho, café e seda. Bem, além da lei do açúcar, nós também tivemos a lei do selo. A lei do selo foi uma taxação sobre material impresso na colônia. Materiais como jornais, cartazes, diplomas, livros, começaram a ser taxados. Então, a lei do selo foi uma taxação, imposto sobre material impresso na colônia. Que tipo de material impresso, professor, na colônia? Revistas, jornais, revistas. Opa, galera. Livros, diplomas. Até para imprimir panfleto tinha que se pagar, para vocês terem uma ideia. E o imposto era pesado, era em 30% sobre o valor da mercadoria. E, consequentemente, os colonos reagiram. E por que eles reagiram? Porque esse imposto atingia principalmente a ala mais intelectual, que eram os jornalistas. Os jornalistas, para publicarem seus jornais na colônia, tinham que pagar um pesado imposto. Então, essa galera intelectual reagiu de que maneira? A reação foi a realização do Congresso da Lei do Selo. Então, eles se reuniram no chamado Congresso da Lei do Selo. E lá eles elaboraram um documento chamado Declaração dos Direitos. A Declaração dos Direitos. E que decidiram eles concordaram, a decisão dos colonos, decisões. Eles decidiram, em primeiro momento, pelo boicote aos produtos ingleses, boicotar os produtos ingleses, ou seja, não vamos comprar as mercadorias inglesas, até que o imposto seja retirado. Então, eles decidiram boicotar os produtos ingleses, não comprar os produtos vindos da Inglaterra, e, mesmo assim, eles ainda assim juravam fidelidade ao rei da Inglaterra, que era, na época, o rei George III. Tá? O rei George III era o rei inglês da época, e eles, mesmo assim, mesmo com os impostos, ainda assim juravam fidelidade ao rei George. E é interessante notar que os críticos, os historiadores, eles dizem o seguinte: até o último momento, os colonos ainda juravam fidelidade ao rei George, para nos dar a ideia de que o seguinte: a luta pela independência dos Estados Unidos não foi fruto de um sentimento de nacionalismo. A bandeira norte-americana, a bandeira dos Estados Unidos, que é uma bandeira muito famosa, ela sequer existia na luta pela independência. Ela só surgiu na Guerra de Secessão, na Guerra de Independência, na Guerra Civil. Ou seja, não havia sequer uma identidade nacional, um movimento nacionalista na luta pela independência. Pois ainda até o último momento, os colonos juravam fidelidade ao rei George. Tudo bem até aí, galera? Todo mundo entendeu o que foi a lei do selo? Tudo bem? Então, nós vimos... Ok? Nós vimos a lei do açúcar e a lei do selo. O que há em comum entre essas leis? São as leis coercitivas, criadas pela Inglaterra para tirar recursos das colônias e cobrir os buracos nos cofres públicos ingleses. Tá? E agora nós vamos falar sobre os atos de Townshend. Tá? Da onde saíram esses atos de Townshend, professor? Idealizados por, então, o primeiro-ministro Charles Townshend, tá? Townshend. Okay? Os atos de Townshend significavam a taxação sobre chumbo, vidro, corante e chá. Taxações que variavam de 25% a 30% sobre o valor do produto, mas que no final encareciam o produto. Então, os colonos na época acharam um absurdo. Um primeiro-ministro lá na Inglaterra mandando impostos aqui para as 13 colônias. E as 13 colônias tinham nada a ver com esses impostos, muito pelo contrário, tinham que pagar se quisessem produtos feitos a partir de vidro, chumbo, corante e chá.
E a reação dos colonos foi na manifestação de Boston. Os colonos se reuniram, se manifestaram em Boston, Massachusetts. Eu adoro esse nome, Massachusetts. Eu acho a pronúncia legal. Eles se reuniram em Boston, Massachusetts, e fizeram uma grande manifestação, que desencadeou em 1770 no famoso massacre de Boston. A gente vai falar sobre esse massacre já já, tá? Então, os atos de Tauchnitz foram atos arbitrários, também leis coercitivas. E a última lei que a gente vai analisar é a famosa lei do chá, tá? A lei do chá, na verdade, como lei coercitiva, ela permitiu e deu a concessão, o monopólio da venda de chá na América à Companhia das Índias. Importante, vocês sabem, na Inglaterra é algo cultural, o famoso chazinho inglês. Então tem um horário lá bonitinho, o famoso horário do chá inglês. E quando os colonos vieram para a América, para as 13 colônias da América, eles trouxeram esse costume, o costume de beber chá. E uma vez na América, esse chá começou a ficar caro, principalmente quando os impostos recaíram sobre esse chá e houve a concessão do monopólio da venda de chá na América para a companhia, deixa eu ver aqui, para a Companhia das Índias. Agora, importante, essa Companhia das Índias aqui não era a Companhia Holandesa, não, tá? Porque a Holanda criou, né, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Essa Companhia das Índias aqui era uma companhia da Inglaterra. Era a Inglaterra que tinha uma companhia que fazia comércio com as Índias, trazia manufaturas, especiarias, etc. das Índias, tá? Então, quem passou a comercializar o chá na América do Norte foi essa companhia. E aí, olha o que aconteceu. Ninguém mais nem podia comprar nem vender chá, somente a Companhia das Índias. E aí, ela tinha um monopólio. Uma vez tendo o monopólio, ela ditava os preços do chá. E ela jogou o chá lá nas alturas, ficou tudo muito caro. Reação dos colonos, professor, a reação dos colonos. Os colonos reagiram e passaram a boicote ao chá, boicote ao consumo ao chá, boicote ao chá, eles pararam de comprar chá e passaram a consumir no lugar do chá, consumiram café e chocolate. E agora interessante aqui, galera, o Brasil se tornou o maior fornecedor de café dos Estados Unidos na época, tá? Porque os Estados Unidos, chocolate, tá? Porque os Estados Unidos começou a substituir o chá pelo café e o Brasil estava ali começando a se tornar um dos maiores produtores de café do mundo. E aí o Brasil se tornou um grande fornecedor de café para os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo. Tá? Segundo lugar, o próprio Brasil. O Brasil também é um grande consumidor de café. E, curiosamente, o melhor café do mundo, o melhor café brasileiro, você não toma no Brasil, você toma nos Estados Unidos. Tá? Então, boicote ao chá, passaram a consumir café e chocolate no lugar do chá. E isso explica, em parte, por que a cultura norte-americana não é uma cultura como na Inglaterra, a cultura do chá. Começou aí, quando os norte-americanos começaram a boicotar o chá e consumir café e chocolate no lugar do chazinho, do tradicional e cultural chazinho deles. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Professor, você Pode pode falar. voltar no slide anterior? Volto sim. Voltando então no slide anterior. Vamos lá. Atos de Tauchnitz, ok? Ok, muito obrigada. Beleza. Adiantando. Então, foram 4 impostos. A lei do açúcar, a lei do selo, os atos de Tauchnitz e a lei do chá. Esses 4 impostos, eles são chamados de leis coercitivas. Foram imposições. Quando a gente fala em coercitiva, coerção, elas foram imposições da metrópole, Inglaterra, sobre as 13 colônias. E foi justamente essas leis coercitivas que levaram ao descontentamento dos colonos e eles passaram a lutar pela independência. E aí a gente vai analisar agora justamente esse processo, o processo de independência. Tudo bem até aí, galera? Pergunta. Professor, Olá.
A do chá eu não entendi muito bem, da Uhum. relação que ele tinha da Inglaterra com a Índia. Uhum, legal. Os principais folhas que produzem chás, inclusive, não eram produzidos na América e nem nos Estados Unidos. Eram especiarias vindas das Índias. Chá, como por exemplo, chá de camomila, chá de erva doce, são produtos vindos da Índia. E por isso essa Companhia das Índias, ela saía lá da Inglaterra com naviozinhos, atravessavam o Atlântico, o extremo sul da África, buscavam esse chá e traziam para a América do Norte, para vender na América do Norte. E era um imposto exorbitante sobre esse produto, né, o chá, que é algo tradicional e cultural na Inglaterra. Né? Tudo bem? Ah, entendi, obrigada. Beleza? Ok, galera? Professor, Pode falar. não será que não tem como você voltar na lei lá no número 3? Só para me tirar Vamos um print, lá. Beleza? por Ato de favor. closures. Ok? Beleza? Certinho, obrigado. E Valeu. voltando, lei do chá. E o chocolate, professor, era da América? Sim, da América. Não sei se vocês sabem, mas o chocolate foi inventado pelos astecas, né? Os astecas produziam uma bebida chamada chocolate. O chocolate era uma bebida extremamente amarga, sem açúcar, claro, mas sem doce, que era feito do cacau torrado, do pó do cacau torrado. E era misturado com algumas plantas alucinógenas e era fruto de um ritual religioso. E quando os europeus chegaram, conheceram o chocolate. E com a adição de açúcar e leite, ele se tornou esse produto tão apreciado, né, que é o chocolate. Né? Particularmente, eu gosto de chocolate, eu sou amante de chocolate também, né? E é um dos produtos e bebidas mais consumidos do mundo. Chocolate, leite chocolatado, etc, etc. Produzido na América, tá? Não é invenção da Europa, não. Quer ver uma coisa que a gente acha que é dos ingleses e não é? A famosa batata inglesa. Nunca foi da Inglaterra, gente. A batata inglesa é, na verdade, batata americana. Ela era produzida pelos povos andinos, que viviam nas montanhas, na Cordilheira dos Andes, e quando os ingleses aqui chegaram, né, a Europa que chegou, pegou essas mudinhas e levou para a Europa. E lá na Inglaterra eles ficaram chamados, ela ficou conhecida como batata inglesa. E hoje nós compramos o raio dessa batata com o nome de batata inglesa. Mas na verdade é uma batata americana, né? Não tem nada de inglesa nela, não. Outro bichinho bonitinho, bilu-bilu, porquinho da Índia, que não é da Índia, é da América, especificamente da América Central, né? Porquinho da Índia nunca foi da Índia, foi da América Central. Mas ainda hoje nós chamamos o porquinho da Índia de porquinho da Índia, né? Que coisa, não, gente? Mas enfim. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, eu tô Uhum. um pouco com dúvida ainda sobre o segundo tópico ali de reação dos colonos, do consumo do café e do chocolate. Uhum. Legal. Era uma tradição, né? É uma tradição até hoje na Inglaterra consumir o chá. Eles têm até o horário do chá. Se eu não me engano, são às 18 horas, 19 horas, alguma coisa assim. Então, o inglês, ele faz o chazinho, toma o chazinho. Algo cultural na Inglaterra. Quando os colonos vieram para morar na América, eles trouxeram essa prática, esse costume de beber chá. Só que, com a lei do chá de 1773, a Companhia das Índias passou a ter um monopólio sobre a venda do chá. E ele jogou o preço do chá lá na estratosfera. O chá ficou caro. Só quem tinha muito dinheiro conseguia comprar o chá. E aí, o que os colonos decidiram fazer? Boicotar o chá. Então vamos parar de comprar o chá. Já que está caro, vamos consumir no lugar do chá café e chocolate. E aí, no lugar do chá, eles passaram a consumir café e chocolate. Eles passaram a boicotar o chá inglês. Alguns consumiam, né? Quem tinha muito dinheiro continuar consumindo. Mas a maior parte dos norte-americanos boicotou mesmo. Tá? Tudo bem? Ok, galera? Podemos... Professor, obrigada. Pode Ô, continuar. professor, tipo assim, na Inglaterra já tava tendo a Guerra Inglesa, né? A guerra inglesa, Esqueci o nome. guerra Que é os civil, burgueses contra o o rei. rei, já havia acontecido essa guerra. Essa guerra aconteceu entre 1640 e 1649. Né? Já aconteceu. A gente está em 1773. Tá? Ah, tá. É só pra mim saber Ok? mesmo. Tranquilo. Vamos lá. Perguntas, galera? Beleza?
E aí a gente vai analisar agora justamente o processo de independência. Tá? A gente vai analisar agora os principais acontecimentos que levaram à independência dos Estados Unidos. O principal acontecimento, talvez o mais importante e decisivo, tenha sido o massacre de Boston, em 1770. No dia 5 de março de 1770, na cidade de Boston, em Massachusetts, os colonos organizaram uma grande manifestação protestando contra os atos de Tauchnitz. Só lembrando, os atos de Tauchnitz foi aqueles impostos criados sobre o chumbo, sobre o vidro, né? Sobre outros produtos manufaturados, idealizados pelo então ministro inglês Charles Tauchnitz. Então, os manifestantes, em 1770, fizeram uma grande manifestação na cidade de Boston. Foi uma manifestação pacífica, foi um protesto pacífico dos colonos contra os atos de Tauchnitz, tá? Tá? Contra os atos de Tauchnitz. Então, esse protesto foi pacífico. Inclusive, como é que aconteceu o massacre? O protesto já havia acabado, um grupo de manifestantes, 5 manifestantes, cercou um sentinela britânico, um militar britânico, e começou a ofender, ofensas, né, verbais. Começou a xingar aquele oficial. O oficial, em nenhum momento, se mostrou violento, tão somente calado. Sabe aquela coisa do soldado britânico? De você ficar brincando na frente dele, ele ficar imóvel, o cara nem pisca. Mais ou menos nesse nível. Não teve reações. Outros oficiais britânicos, outros sentinelas britânicos, viram a cena e foram até o colega, para dar suporte ao colega. Nesse momento, quando um grupo de oficiais foi em direção a esse sentinela, outro grupo de colonos viu aquela cena e foi em direção aos colonos. E aí fez um aglomerado de pessoas ali. Os colonos pegaram pedras no chão e começaram a atacar nos oficiais. E os oficiais abriram fogo. Mas eles não atiraram diretamente contra os colonos. Eles atiraram para o chão, como se fosse um tiro de advertência. Só que o chão, o solo, estava pavimentado, tinha paralelepípedos. E aí as balas, o chumbo, ricocheteou na pedra e acertou alguns colonos. Ao todo, foram 5 que morreram. E a morte desses 5 colonos ficou conhecida como o Massacre de Boston. Foi um protesto pacífico dos colonos contra os atos de Tauchnitz e que terminou com a morte, com a morte de 5 colonos. Foi um massacre, né? Não chama de massacre, nos dá a entender que foi um número grande de pessoas, né? Mas, gente, os jornais da época utilizavam e bombardeavam esse massacre como uma propaganda anti-Inglaterra, contra a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, as próprias imagens, não existia fotografia na época. Então, o que se fazia? Se contratava um desenhista para fazer uma xilogravura. A xilogravura da época mostrava os oficiais britânicos abrindo fogo diretamente contra a multidão, o que não é verdade. Os soldados britânicos atiraram para o chão, só que as balas ricochetearam. Então, essa imagem aqui foi amplamente produzida nos jornais da época, é uma fake news. Em nenhum momento os soldados britânicos atiraram contra a multidão. Eles atiraram para o chão, porém as balas ricochetearam. Então percebam que a fake news já existe há muito tempo, gente. Há muito tempo que fake news são utilizadas, tá? Exemplo desse exemplo aí é um clássico exemplo de como jornais da época usavam as ferramentas ideológicas como uma falsa notícia para criticar o governo inglês. Então, terminou com a morte de 5 manifestantes, o famoso Massacre de Boston, em março de 1770. Depois vai vir um outro acontecimento muito importante, que é o The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que é um outro incidente muito importante em dezembro de 1773, que vai levar a ainda mais conflitos entre colônias e metrópoles. Tudo bem no Massacre de Boston? Todo mundo entendeu? Tudo bem, galera? Ok? Podemos continuar? Professor,
Você pode explicar só o início, por favor? Que eu não deu para entender mais ou menos. Ok, vamos lá. O massacre de Boston, na verdade, foi uma grande manifestação organizada pelos colonos na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e que esses colonos, eles manifestavam pacificamente contra os atos de Towshed. Aqueles atos idealizados por Charles Towshed. Só que no final, quando a manifestação já havia acabado, houve um pequeno atrito entre alguns grupos de sentinelas, oficiais britânicos e colonos, e que terminou com a morte de 5 colonos. E aí, esse acontecimento ficou conhecido como Massacre de Boston. Tudo bem? Ah, certinho. Obrigado. Ok. Dúvidas, galera? Perguntas? O professor, eu pensava que era soldados ingleses. Por que britânicos? Boa pergunta. É porque existe a Inglaterra, que é o país, e existe a Grã-Bretanha, que é a ilha, né? A ilha como um todo, a ilha que compõe ali Inglaterra, País de Gales e Escócia. Bem? Então, o que é a Grã-Bretanha ou o Reino Unido? O Reino Unido é a união entre Inglaterra, Grã-Bretanha, Escócia e País de Gales. Bem? Naquela época, né? Naquela época. E o que é a Inglaterra? Quando a gente fala soldado britânico, é um soldado da Grã-Bretanha, é um soldado do Reino Unido, que é um soldado da Inglaterra, bem a Inglaterra, ok? Ah, entendi, verdade. Bem? Beleza, galera? Perguntas, dúvidas? Ok? Então, continuando então. E um outro acontecimento muito importante foi o famoso The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Anualmente, geralmente no mês de dezembro, a Companhia das Índias trazia o chá para Boston. E de Boston era espalhado para todas as outras cidades. E quem fazia o descarregamento das cargas de chá eram índios Mohawk. Então, o que aconteceu? Um grupo ultra-radical que defendia a liberdade das 13 colônias, esse grupo chamava Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade, Sons of Liberty, liderados por um jovem de apenas 21 anos de idade, chamado George Washington, o mesmo George Washington que estampa a nota de $1, que foi herói da Batalha de Princeton e que se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Esse jovem George Washington, ele, juntamente com um grupo de colonos, fantasiados de índios, invadiram os 3 navios da Companhia das Índias. E lá dos navios, eles pegaram a carga de chá e lançaram a carga de chá ao mar. A população, os colonos no porto, comemoravam ensandecidos e festejavam aquele evento. E por que eles fizeram isso? Foi um protesto contra, justamente, a lei do chá, contra o monopólio que a Companhia das Índias tinha sobre o comércio do chá. Então, os colonos invadiram, fantasiados de índios, invadiram esses navios e jogaram a carga do chá ao mar. Foram aproximadamente 342 caixas de chá que foram lançadas ao mar. Mas era uma fortuna na época, era muito dinheiro que estava em jogo. E nesse momento, esse grupo foi muito comemorado, foi um evento para a história dos Estados Unidos, é conhecido como The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. E os soldados britânicos, professor, não reagiram? Eles temiam que pudesse acontecer um conflito como aconteceu 3 anos antes, em 1770, no massacre de Boston. Então, os sentinelas britânicos não reagiram, eles simplesmente ficaram assistindo, olhando. E como esse acontecimento, é claro, isso não ia ficar barato, né? Consequentemente, isso não ia ficar de graça. A Inglaterra vai reagir com as chamadas leis intoleráveis. A gente já vai analisar quais são essas leis. Então, deixa eu acrescentar aqui, inserir, o que foi The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Tá? Deixa eu colocar aqui. Foi a manifestação dos colonos, organizado através do grupo Sons of Liberty, Filhos da Liberdade, tudo bem? Que invadiram os navios da Companhia das Índias e lançaram a carga de chá ao mar. É claro, né, a Inglaterra vai reagir.
E a reação da Inglaterra será através das leis intoleráveis. O que serão essas leis intoleráveis, professor? Basicamente, ela vai significar, essas leis, o fechamento do porto de Boston, fechamento do porto de Boston. Então, o porto de Boston foi fechado. E era o principal porto da cidade de Massachusetts. Era o principal porto, inclusive, da América. A maior parte das mercadorias, quando chegavam nos Estados Unidos, chegavam pelo porto de Boston. Então, houve o fechamento do porto de Boston, houve a cobrança de indenização sobre a carga de chá que foi lançada ao mar, ok? Cobrança de indenização essa que foi 3 vezes o valor da carga, ou seja, um valor abusivo, tá? E houve o aquartelamento de tropas britânicas, aquartelamento de tropas britânicas na cidade de Boston. Ou seja, militares britânicos, o exército britânico estacionou e ficou ali em Boston para conter uma possível eventual nova ameaça desse grupo ultra-radical chamado Sons of Liberty. Então, o que significou as leis intoleráveis? Fechamento do porto de Boston, cobrança de indenização sobre a carga de chá, uma pesada indenização, 3 vezes o valor da carga, o acapelamento das tropas britânicas na cidade de Boston e também os chamados atos de Quebec, tá? Que foi um ato muito importante e que garantiu a posse da Inglaterra sobre o Canadá, bem? O ato de Quebec. O que foram os atos de Quebec? Foi a reação da Inglaterra frente ao ato dos colonos terem lançado a carga de chá ao mar. E o que significou esses atos? Um reforçou o domínio inglês sobre a região do Canadá. E garantiu o seguinte, né? Garantiu ainda uma maior tolerância religiosa sobre os habitantes do Canadá, que eram maioria católicos, uma maior tolerância religiosa para os católicos. Isso foi uma gota d'água para os 13 colônias. Porque eles pensaram o seguinte, só lembrando, os colonos que ocuparam as 13 colônias, eles eram protestantes, a maior parte puritanos, seguidores de Calvino. Então, eles não eram católicos, eles eram puritanos. E, ao invés da metrópole, da tolerância religiosa, ser mais tolerante religiosamente com eles, havia perseguição aos puritanos na Inglaterra, e eles deram preferência, tiveram mais tolerância com os católicos. Isso criou um descontentamento muito grande entre os colonos, tá? Entre os colonos. E, claro, foi proibida, por decreto, que os colonos ocupassem a margem oeste do rio Mississippi. Houve a proibição da ocupação da margem oeste do rio Mississippi. O rio Mississippi é o maior rio dos Estados Unidos, ele corta os Estados Unidos de norte a sul, é esse riozinho que vocês estão vendo aqui no mapa, e esse rio, ele basicamente, ele serviu de um divisor de águas para a Inglaterra. A Inglaterra proibiu que os colonos ocupassem a margem oeste, o outro lado da margem do rio Mississippi, e garantiu que a Inglaterra tivesse em possessões dessa região. Basicamente, os atos de Quebec foram considerados atos abusivos, e que os colonos, eles tinham interesse em ocupar a margem oeste do rio Mississippi, não só tinham interesse, como já tinham vários projetos para isso. E que nós vamos estudar, na chamada Marcha para o Oeste norte-americano, né? Por enquanto, os Estados Unidos é o quê, professor? É só isso aqui, ó. Isso aqui é os Estados Unidos, por enquanto, bem? Dúvidas, galera? Todo mundo entendeu as leis intoleráveis? Professor, você pode colocar no slide da festa do chá, por favor? Volto, deixa eu voltar aqui, a festa do chá. Ok, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ok. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ô, professor, nas leis intoleráveis você pode voltar? Claro, leis intoleráveis. Aqui, ó, fechamento do porto de Boston, cobrança de indenização sobre a carga de chá.
Eu só entendi até desse daí, só até a cobrança da carga de chá. Os Uhum. outros não. Ok. O que foi o aquartelamento de tropas britânicas da cidade de Boston? O governo britânico mandou um exército para ficar estacionado lá em Boston. A palavra aquartelamento significa criar um quartel. Aquartelar significa manter o quartel. E aí eles estipularam e ocuparam a cidade de Boston militarmente. Então os soldados britânicos viviam ali em Boston, andando para cima e para baixo, porque havia um temor de que os moradores de Boston tentassem se revoltar mais uma vez. Por isso que o governo britânico mandou soldados para Boston. Né? Por isso o aquartelamento militar. Tudo bem? E os atos de Quebec significaram basicamente a tentativa de reforçar o domínio britânico sobre a região do Canadá. Então, a região onde hoje que conhecemos como Canadá, foi determinado que os ingleses teriam domínio sobre essa região, então reforçou o domínio inglês nessa região, com maior tolerância aos britânicos católicos que viviam nessa região e proibindo que as 13 colônias ocupassem a margem oeste do rio Mississippi. Tudo bem? Ô, professor, Pode falar. mas por que que eles tiveram a maior tolerância com os católicos e não com os puritanos? Exatamente, né? Que contradição, né? E que foi alvo de uma das principais críticas dos colonos. Os colonos ficaram indignados. Como assim? Mais tolerantes com os católicos do que conosco, que somos britânicos mesmo, que somos filhos da rainha, filhos do rei, etc. Né? Isso gerou uma série de desavenças políticas e ideológicas, mas o principal motivo era que, para estender o domínio inglês sobre a região do Canadá, o governo inglês ele teria que ser mais tolerante, principalmente com as pessoas que residiam, moravam no Canadá. E a maior parte dos que habitavam a região de Quebec, no Canadá, eram de católicos. Então, para garantir o domínio na região, o governo inglês, o rei, foi mais tolerante com os católicos e perseguia os puritanos. Perseguia os puritanos e foi tolerante com os católicos. Isso gerou um descontentamento geral, ao ponto dos colonos das 13 colônias da América do Norte se organizarem e fazerem o primeiro congresso da Filadélfia, no Carpenter's Hall, na Pensilvânia, que é o primeiro pontapé para a independência dos Estados Unidos. Tudo bem, galera? Perguntas? Ô, professor, então esse ato de tolerar mais os católicos do que os puritanos foi quase que uma maneira grosseira de falar agora, mas com uma puxação de saco só poder ter a certeza de que eles vão conseguir conquistar aquele lugar. Exatamente, perfeito. E com um linguajar bem didático, você explicou tudo. Perfeito, isso mesmo. Ok? Tranquilo, galera? Perguntas? Onde seria o Canadá aí, professor? O Canadá está acima das Grandes Lagos. Essa região dos Grandes Lagos aqui seria tudo Canadá. Toda essa região na época era chamada de Quebec. Essa parte, você que conhece a cor de abóbora, né? Não é abóbora, né? Não é abóbora. Toda essa partinha abóbora aqui seria a região de Quebec, que compreende a região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que os limites territoriais são bem diferentes, né? Mas essa região aí é a região de Quebec. Tudo bem? E por que esse grande interesse nessa região? Então, nessa região, principalmente, tinha muito pele, muitos animais que poderiam servir para extração de pele. Para quem gosta de filme, eu recomendo que assista o filme daquele homem maravilhoso, Leonardo DiCaprio, O Regresso. O Regresso mostra justamente esse contexto aí, da exploração de pele de animais nessa região do extremo norte de Quebec, do Canadá, divisa do Canadá com os Estados Unidos, tá? Se você gosta de série, por exemplo, né, tem uma série Netflix com Aquaman, que é o personagem que faz o Aquaman, esqueci o nome daquele ator, que é Frontier. A série Frontier narra justamente a disputa pelo comércio de pele de animais dessa região de Quebec. Então, é uma região que você extraía madeira, mas principalmente casaco de pele de animal para fazer casacos, né? E só lembrando, né, era um produto muito caro, principalmente na Europa, que é uma região muito fria, né? Então, ursos, né, bisões, entre outros animais, foram amplamente mortos nessa região aí para explorar o casaco de pele. Tudo bem? Professor, Olá. qual era a relação dos norte-americanos com os indígenas? Então, nesse primeiro momento,
as poucas tribos indígenas que existiam nessa região, elas fugiram para a margem oeste do Mississippi, tudo bem? Mais futuramente, quando a gente estudar os Estados Unidos do século XIX, a gente vai falar sobre a marcha para o oeste norte-americano, que é o domínio que os Estados Unidos começou a exercer sobre o oeste do rio Mississippi. E aí a gente vai falar sobre os conflitos com os indígenas. Mas nesse primeiro momento aí, a maior parte dos tribos indígenas ou fugiram para o rio Mississippi, para além da margem do rio Mississippi, ou foram dominadas pelos colonos, né? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É que eu assisti o Regresso, aí eu lembrei um pouco. Legal, legal. Regresso é um filmaço, caramba. Tudo bem, galera? Perguntas? E aí, para a gente fechar essa primeira parte dessa aula agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro congresso da Filadélfia. Então, frente às leis intoleráveis, aos atos de Quebec, ao fechamento do Porto de Boston, os colonos se reuniram na Pensilvânia, no chamado Congresso da Filadélfia. Se reuniram em uma casinha que existe até hoje nos Estados Unidos. Ela é um patrimônio da história dos Estados Unidos, que é o Carpenter's Hall. O Carpenter's Hall é uma casinha histórica lá nos Estados Unidos, preservada até os dias de hoje, onde os colonos se reuniram. Na verdade, das 13 colônias, apenas 12 colonos, 12 delegados apareceram, 12 representantes apareceram. Porque a colônia da Geórgia, deixa eu voltar aqui, ó, essa colônia aqui, ó, da Geórgia, foi a única colônia que não enviou um delegado. E por quê, professor? Porque era uma colônia muito dependente e presa às relações com a metrópole. E era uma colônia que recebeu esse nome em homenagem ao rei George, por isso colônia da Geórgia, tá? Então a colônia da Geórgia foi a única que não enviou delegado no primeiro congresso da Filadélfia. E os 12 delegados se reuniram no primeiro congresso da Filadélfia, no Carpenter's Hall, na Pensilvânia, e o objetivo desse congresso foi basicamente delimitar o seguinte: pelo fim dos entraves ao desenvolvimento das colônias. Que entraves eram esses, professor? As leis coercitivas, as leis intoleráveis, e decidiram pelo boicote aos produtos ingleses. Então, todos os produtos ingleses, os colonos, eles decidiram, ó, nenhuma das colônias vai mais comprar produtos ingleses. Vamos boicotar produtos ingleses. E os colonos assim o fizeram, boicotaram os produtos ingleses. Reação da metrópole, professor, a metrópole reagiu rapidamente. Reação da Inglaterra. A reação da Inglaterra foi a de declarar as 13 colônias em estado de rebelião. Eles declararam as 13 colônias em estado de rebelião. E um grande exército lá na Inglaterra foi armado para vir para as 13 colônias, para sufocar a rebelião. E antes que esse exército chegasse, foi organizado o segundo Congresso da Filadélfia. No segundo Congresso da Filadélfia, também no Carpenter's Hall, na Pensilvânia, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, nesse segundo congresso foi elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Foi redigido por Thomas Jefferson. E esse documento, ele é o pontapé inicial para a independência dos Estados Unidos. Ele foi elaborado no dia 10 de maio de 1775. Mas, formalmente, as 13 colônias se declararam independentes no dia 4 de julho de 1776. Esse 4 de julho é conhecido como Dia da Independência dos Estados Unidos, o Independence Day, o Dia da Independência. E esse aqui é o Dia da Independência. Foi quando oficialmente as 13 colônias se declararam independentes. Importante, nesse segundo Congresso da Filadélfia, todas as colônias enviaram delegados. Todos os 13 delegados assinaram a Declaração de Independência. Um dos trechos dessa declaração que eu mais gosto: consideramos essas verdades como autoevidentes que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Olha isso, galera. Isso aqui é liberalismo puro. Isso aqui é René Descartes, John Locke e Voltaire puro. Direito à liberdade de expressão, a liberdade, a busca pela felicidade, direito à vida. Isso é direitos naturais. Isso é John Locke e Voltaire, presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Olha como as ideias iluministas
estão influenciando as decisões da luta pela independência dos Estados Unidos. E, claro, né, a Inglaterra não vai concordar com essa independência e vai haver uma guerra. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, que vai durar de 1776 até 1783, vai colocar frente a frente os Estados Unidos contra a Inglaterra. Só que os Estados Unidos não vão lutar sozinhos. A França e a Espanha vão apoiar os Estados Unidos. Professor, por que os franceses e os espanhóis vão apoiar os Estados Unidos? A velha máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A França tinha acabado de ser derrotada pela Inglaterra na Guerra de 7 Anos. O que ela queria? Vingança, revanche. A Espanha, alguns séculos atrás, tinha sido derrotada pela Inglaterra. Em 1558, a invencível Armada Espanhola foi derrotada pela Real Marinha Inglesa, de Elizabeth I. Não essa segunda que é velha, a primeira, tá? Então, Elizabeth I conseguiu vencer a invencível Armada Espanhola. Então, tanto a França quanto a Espanha nutriam um certo sentimento de ódio e revanchismo para com a Inglaterra. E foi nesse momento que eles se aproveitaram da situação para apoiar os Estados Unidos a lutar contra a Inglaterra. E é a velha história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E tanto franceses quanto espanhóis queriam ampliar, alargar as suas zonas de influência econômica. E os Estados Unidos poderiam ser esse parceiro econômico que eles esperavam. Então, franceses e espanhóis apoiaram os Estados Unidos e foi graças ao apoio da França e da Espanha, recurso financeiro, empréstimo, armamento, tecnologia bélica e homens para lutar na guerra, que os Estados Unidos conseguiram vencer a Guerra de Independência. Uma das batalhas mais heróicas foi a Batalha de Princeton, onde um dos personagens que vocês estão vendo aqui nesse barquinho, nessa pintura famosa, tá? Um dos personagens era nada mais nada menos do que George Washington, o general, agora general George Washington. O mesmo George Washington, lá que tomou os navios da Companhia das Índias no The Boston Tea Party e que fazia parte dos Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade. George Washington foi o comandante da heróica Batalha de Princeton. Olha como é que aconteceu essa batalha. A Batalha de Princeton aconteceu do outro lado, basicamente era dividida entre o rio Delaware. O rio Delaware dividia as tropas norte-americanas de um lado e as tropas britânicas do outro lado. O rio estava congelado, parcialmente congelado. O gelo nem era grosso o suficiente para as tropas atravessarem, mas também era extenso o suficiente para não deixar os navios atravessarem. E antes de anoitecer, George Washington deu ordem para que os seus soldados atirassem no rio. Então eles abriram fogos de canhões e atiraram no rio, dentro do gelo do rio. E foi quebrando o gelo. Do outro lado, as tropas inglesas acharam o seguinte: eles nem pólvora têm para nos atingir desse lado. E eles nem revidaram, estavam esperando reforço e tudo mais, e nem revidaram. Na madrugada, durante a madrugada, as coisas de 3, 4 horas da manhã, as tropas norte-americanas atravessaram o rio Delaware, que, graças ao gelo ter sido quebrado, pôde atravessar de navios, e os navios chegaram do outro lado e pegaram as tropas britânicas de surpresa. Foi a famosa e heróica Batalha de Princeton, com a travessia do rio Delaware, do gelado rio Delaware, liderado pelo então George Washington, que ficará conhecido como o pai da pátria. Inclusive, ele é o cara que estampa a nota de $1. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Como era o nome do rio, professor? Rio Delaware. Perguntas, galera? Professor, Pode falar. nenhum outro país quis apoiar a Inglaterra, não? Eles tinham alguma rixa? Na verdade, os outros países tinham seus próprios problemas, seus próprios interesses, e não quiseram se envolver em um conflito de tal magnitude, porque seria um conflito contra a maior e mais poderosa nação da Europa na época, que era a Inglaterra. Portugal e Espanha já não eram grandes potências há muito tempo, ou seja, a França já acabara de ser derrotada para a Inglaterra na Guerra de 7 Anos, então nenhum outro país quis se envolver em um pepino tão grande. Agora, né, a Espanha e a França se envolveram porque queriam revanche. Historicamente falando, a Inglaterra era inimiga tanto da Espanha quanto da França. Né? Tudo bem? A Espanha queria se vingar de quê mesmo, professor?
Em 1558, os espanhóis foram derrotados na Batalha do Canal da Mancha, pela Real Marinha Inglesa. A famosa, na época, invencível Armada Espanhola foi vencida pela Real Marinha Inglesa. Então, eles nutriram esse sentimento de ódio por séculos e se aproveitaram desse acontecimento para apoiar os Estados Unidos para se vingarem daquela derrota, né? Tudo bem? Tudo bem, galera? Perguntas? E, tipo, assim, depois que eles acabaram com os ingleses, eles conseguiram ter essas relações? Os franceses Então, mesmo? principalmente os franceses. Os franceses conseguiram estabelecer relações econômicas com os norte-americanos, que foi uma beleza. Inclusive, os franceses presentearam os norte-americanos com a Estátua da Liberdade, né? Os espanhóis nem tanto. Porque quando vai começar a marcha para o oeste, a Inglaterra vai invadir territórios da Espanha. Onde hoje é o Texas, Novo México, era tudo território espanhol. E aí os norte-americanos vão invadir esse território, que era da Espanha, e os espanhóis vão perder o Texas, Novo México, a Califórnia, etc, etc. Né? Então, quem mais se beneficiou foram os franceses. Tudo bem? Agora eu entendi, né? Porque eles deram a Estátua da Liberdade. Exatamente, foi um presente, exatamente. Beleza, galera? Perguntas? Tudo bem? Então a gente fecha a nossa aula por aqui, galera. Semana que vem a gente volta para a gente fechar Estados Unidos e entrar em Revolução Francesa. A mais importante revolução liberal burguesa da história, a Revolução Francesa. Nós entraremos na nossa próxima aula, tudo bem? Meninos, foi um prazer incomensurável, inadescritível. Até semana que vem mais uma vez, né? Quinta-feira eu ainda vou confirmar, se eu estou remanejando meu horário na escola, mas eu vou confirmar com vocês ainda. Mas até priori, o nosso dia da terça-feira está certo, ok? Bom descanso para vocês, boa janta aí para vocês, fiquem com Deus e até na nossa próxima aula. Tudo bem, galera? Um abraço, gente. Obrigada pela aula. Obrigada. Boa noite. Boa noite.